Esse é um estudo que eu trouxe para as mulheres da Igreja do Redentor, elas me pediram, e foi com grande prazer, porque foi ali que tudo começou, um trabalho com as mulheres, da gente dividir as nossas dores, as nossas alegrias, né? E foi muito bom esse período com essa igreja, e eu me senti muito privilegiada de fazer parte desse estudo com vocês. E a gente hoje vai estar estudando o livro de Lucas, uma passagem conhecida, né, que quando alguns discípulos estavam no caminho de Emaús, saindo de Jerusalém, né, bem conhecida. E está em Lucas 24, de 13 a 35. Lucas 24, de 13 a 35. Então você pode acompanhar comigo, né? Vamos lá. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso, em palavras e em obras, diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele que iria trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo no sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao que se aproximarem ao povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findado. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu, deu-lhe a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Então, assim, essa é a palavra de hoje, né, das Escrituras. E aqui nós vemos a história de 2 discípulos que desistiram de esperar em Jerusalém e resolveram voltar para suas vidas cotidianas e Emaús, que era a cidade deles. Era já um final de tarde, de domingo, né? A gente sabe disso, o texto, né, diz isso. E eles estavam desanimados, se sentindo órfãos, porque tinham depositado todas as esperanças deles em Jesus. Então, assim, a gente vê que eles estão conversando,
né, sobre o Evangelho, né, tudo tinha acontecido nesses últimos dias e eles estavam bem tristes, sem esperança. E nesse momento, o próprio Senhor Jesus se aproxima e começa a caminhar com eles. Mas eles não se deram conta que era Jesus. Então, alguns dizem que talvez por ter sido já final de tarde, poderia estar escuro naquele caminho. Mas na palavra diz algo interessante, né? Porque diz que os olhos deles estavam fechados. E isso vem na minha mente assim, que quantas vezes os nossos olhos também estão fechados para coisas importantes que estão do nosso lado. E muitas vezes a gente só valoriza essas coisas quando a gente perde ou quando a gente não tem mais acesso a isso, né? Quantas vezes a gente pode ter os nossos olhos fechados ou abertos espiritualmente também. E esses homens ficaram muito impressionados com Jesus, não com Jesus, né, porque eles não tinham reconhecido, mas com aquele homem, né, que era Jesus, do lado dele, porque aquele homem não sabia, o texto fala que o homem não sabia o que estava acontecendo, né, e eles falam, você é o único que não está sabendo os acontecimentos dos últimos dias, e eles não entenderam como aquele peregrino ele poderia ser tão mal informado. E aí no versículo 18, eles perguntam, né, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? E assim, naquela caminhada, Jesus vai ensinando. Jesus vai ensinando desde o Velho Testamento até a ressurreição. Até que eles chegam perto do povoado, a gente lê isso, e os homens estão entrando naquela direção e Jesus vai como se fosse para mais distante, né? Como se fosse continuar a jornada, e eles insistem muito para Jesus ficar com eles. E Jesus aceita, entra com eles e eles vão fazer uma refeição juntos. E nesse momento Jesus faz uma oração e no momento do partir do pão, os olhos deles se abrem e eles reconhecem Jesus. E Jesus desaparece, né, na frente dele. E eles começam a comentar, mas você não viu como o nosso coração ardia no caminho? E imediatamente eles decidem voltar para Jerusalém, que era justamente onde eles deveriam ter ficado, né? Para compartilhar com os outros o que eles haviam descoberto e que Jesus realmente estava vivo, né? A gente vê que eles conhecem bem o evangelho doutrinário. Eles sabiam tudo de Jesus. Eles sabiam tudo o que estava acontecendo os últimos eventos e acontecimentos, eles sabiam. Mas eles iam para casa desanimados. Por que disso? Porque a experiência era uma experiência do passado. Não era uma experiência do futuro ou do presente, né? Do futuro que eu digo com uma esperança daquilo que poderia acontecer. Então, eles voltavam para casa desanimados, eles estavam voltando para a sua rotina, para o seu trabalho, para as suas tarefas. E o testemunho daquelas mulheres que viram o túmulo vazio não tinha sido suficiente para eles. O nosso evangelho, ele também pode ser, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o nosso evangelho também pode ser doutrinário, acadêmico, mas se não tiver poder, vai estar morto. A gente pode estar perdido em um evangelho, em experiências do passado. Mas é algo que não é mais verdadeiro para a gente, só de experiências que aconteceram. E a gente pode estar vazio desse evangelho. Então acaba sendo um evangelho do passado, milagres do passado, experiências do passado, tudo que já aconteceu. Então, assim, é tão importante que a gente possa examinar as Escrituras e conhecer as Escrituras bem, né? O que diz em João 5, 39 e 40? Examinai as Escrituras, porque julgai ter nelas a vida eterna, e são elas mesmo que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. O que a gente sabe, gente? Que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Examinar a Escritura
ela é fundamental para conhecermos tesouros insondáveis que o Senhor tem nos prometido. A Bíblia, ela foi nos dada como um manual para sabermos nos comportar no dia a dia, com tantas demandas tão difíceis que temos que enfrentar no nosso dia a dia. É por isso que, se a gente olha Josué, né, o que ele fala no livro de Josué? Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Então, assim, a Bíblia, ela tem uma função vital nas nossas vidas. E a gente pode ver que aqueles homens, eles estavam indo numa direção completamente contrária daquilo que o Senhor Jesus tinha orientado, né? Porque Jesus pediu para que todos permanecessem em Jerusalém, até que recebessem poder do alto, mas eles preferiram retornar à sua vida rotineira de antes e voltar para Emaús. Vocês não acham assim... Eu achei assim super curioso, mas vocês não acham curioso que eles estavam andando com Jesus, conversando com ele, né? Por algumas horas, porque entre Jerusalém e Emaús, provavelmente tinha algumas horas ali de caminhada. E mesmo assim eles não o reconheceram. Eles estavam falando de Jesus para Jesus. E aí eu fico pensando que antes desse vírus chegar, de nos atingir, desse coronavírus nos parar, será que também não estávamos distraídos em nossas rotinas e tarefas do dia a dia, que também não percebemos Jesus do nosso lado? Na nossa cabeça, pode parecer até assim, é estúpido isso, como é que os caras não reconheceram, né? Mas será que nós não podemos nos ver também na mesma situação? Será que nós não podemos cair no mesmo erro de doutrinas e não viver uma vida assim de doutrina, conhecer a doutrina, mas não estar vivendo uma vida próxima do Senhor Jesus? E aí me veio um questionamento na minha mente. O que a gente vai fazer depois que essa pandemia terminar? Iremos retornar para Emaús? Será que vamos voltar para a nossa rotina louca, com 1000 compromissos e atividades? Precisamos sair dessa pandemia diferentes. Eu fico observando algumas pessoas falando, eu quero voltar para a minha vida normal, eu quero voltar como tudo era antes. E eu fico perguntando, será que Deus nos parou para que a gente voltasse tudo como era antes? Será que antes estava tão bom assim? Viver uma vida corrida que fica à parte da presença do Senhor? Sabe, eu sei que vocês também sabem disso, mas o Senhor Jesus, Ele está no controle dessa pandemia. Ele tem o controle sobre todas as coisas. Ele sabe o porquê, talvez na sua cidade ou no seu país, seja um pouco mais, vai ficar mais tempo preso ou não. Se você vai ter lockdown ou não, ele tem o controle de todas as coisas. A pergunta que a gente quer fazer, que a gente tem que se fazer todos os dias é: Senhor, o que tu queres mudar em mim? Por que tu paraste o mundo inteiro? Quais são os seus planos em relação àquilo que tu queres que eu faça para ti, né? Porque viver uma vida vazia e exaustiva no final do dia, sem priorizar as coisas importantes que estão ali do nosso ladinho, que são os nossos filhos, nosso marido, a conversa, sabe? Aquela coisa do 1 a 1, isso é tão importante. Eu fico vendo que muitas coisas aconteceram durante esses dias. Eu perdi amigos queridos, alguns ceifaram a sua própria vida, outros doentes com coronavírus e outras doenças. Teve uma semana que todos os dias eu recebia alguma notícia de falecimento ou de que alguém estava doente. Todo dia. Foram 7 dias, assim, muito tristes. E
E a gente tem que parar e pensar, a gente não pode voltar para essa normalidade, aquilo que parecia ser tão normal. Será que a gente não estava vivendo uma cegueira espiritual? Não vamos ser distraídos, não podemos ser distraídos. O mesmo Jesus que falou com aqueles discípulos e que aqueceu o coração deles, é o mesmo que aquece o nosso coração essa noite, essa manhã. Então, assim, a gente não pode perder essas oportunidades. Esses homens não perderam, eles correram para Jerusalém, voltaram para Jerusalém. E que Deus nos livre da cegueira espiritual. Que o Senhor abra os nossos olhos, como fez com aqueles homens. Eles voltaram para Jerusalém. Volte também para onde o Senhor está chamando você. Não podemos passar os nossos dias distraídos e longe de Deus quando Ele está ali do nosso lado. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigada. Obrigada por cada vida que está assistindo esse vídeo. Senhor, eu venho te pedir que tu preenchas o vazio do coração de cada vida e que tu possas, Senhor, trazer alegria, trazer a paz necessária, trazer tudo o que é preciso, Senhor, para a honra e glória do teu nome, Pai. Eu te peço, Senhor, que pessoas que estão desanimadas, Senhor, possam dar um fôlego extra e que essas pessoas possam reconhecer que tu estás vivo, estás do lado dela, Senhor. Tu estás com ela, Senhor. Tu quer mudar quer mudar tudo, Senhor, virar de cabeça para baixo, mudar a rotina, mudar as prioridades, Senhor. Muito obrigada por cada vida, Senhor. Enxuga cada lágrima, cada vazio. Em nome de Jesus. Amém.